Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, hoje trazendo notícias muito importantes e interessantes, nesse instante em que todos os analistas aqui no Brasil, que acompanham a realidade política e econômica do nosso país, estão projetando transformações muito significativas. E elas podem até acontecer a partir desse mês de dezembro, com o retorno do presidente Lula às suas atividades presidenciais. Para nós aqui que estamos nas redes sociais, um fato que já começa a ser desenhado é uma mudança na estrutura de comunicação do governo Lula. E isso vai propiciar que as pautas que nós debatemos aqui todos os dias sofram uma modificação radical, porque nós deixaremos de ter uma participação reativa às pautas da extrema-direita, às insanidades, aquilo que o mercado e os grandes veículos de comunicação jogam todos os dias para o debate público, por uma pauta direcionada ali por atividades, comportamentos e iniciativas do governo federal. Bom, isso é uma parte. A outra parte está direcionada a transformações no campo da economia, que ontem deram um sinal que está causando alguma confusão, porque nós teremos, a partir de janeiro, um Banco Central tendo 9 membros, em que 7 foram indicados pelo governo Lula. Isso vai representar algum tipo de mudança na política que está sendo traçada pelo Banco Central? Ou essas criaturas serão novos traidores da pátria e nós ficaremos aqui apenas pulando para um lado para o outro, revoltados ali com as coisas que estão acontecendo na condução do Banco Central de Roberto Campos Neto? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, trarei também alguma situação aqui, ou uma situação pitoresca aqui envolvendo esse mundo cão do bolsonarismo, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, participe aqui do nosso chat, enfim, se puder, venha também para o nosso clube de membros, porque aqui você é muito bem-vindo e muito bem-vinda e você ajuda com esse ato ao nosso portal chegar a mais pessoas como você, tá legal? Então vamos seguir juntos aqui. Gente, começando aqui com a saúde do presidente da República. Lula está neurologicamente perfeito e deve ter alta segunda ou terça-feira, diz a equipe médica. Gente, qualquer presidente de qualquer nação que sofra algum tipo de procedimento chama a atenção da sociedade de um modo geral. E se a intervenção cirúrgica é numa área sensível, como a cabeça, aí gera mais preocupações. No entanto, gente, a gente tem que fazer uma separação muito grande do que está acontecendo. Uma coisa é uma pessoa sofrer uma intervenção no cérebro. Outra coisa é a pessoa sofrer uma intervenção no crânio. São duas coisas completamente diferentes, né? O nível de sensibilidade de uma intervenção cirúrgica muda completamente em função dessa informação científica, informação técnica, né? O cérebro do presidente da República não foi atingido com esse processo todo aí que ele passou, e não um processo endógeno, vamos dizer assim, não é uma doença que ele teve, foi uma pancada. Uma pancada e gera situações específicas da pancada. Então, ele vai voltar, não se está fazendo um espetáculo disso, como se fazia no tempo do Bolsonaro, que fazia aquela cena e se arrastava e mostrava, tadinho e tal, e tinha um monte de gente que caía nessa milonga, nessa coisa, desculpa a expressão, né? Escrota, que essa gente escrota fazia para engabelar as pessoas aqui no nosso país. Ontem eu comentei aqui com vocês que eu mandei um pedido para a Procuradoria-Geral da República para ter uma entrevista com o senhor Paulo Gonet, a gente fazer uma live aqui. É nada pessoal, não quero atacar o senhor Paulo Gonet, gente, quero fazer um papel jornalístico de cidadão. Eu tenho direito, como cidadão, de saber o que é a Procuradoria-Geral da República, cobrar da Procuradoria-Geral da República que se coloque para a sociedade, explique qual é a função que ela tem, o que ela está fazendo, que direitos ela defende na sociedade brasileira, se ela está defendendo, prestar algum tipo de conta, né? Nada, enfim, não tem que se ter receio de um tipo de papo desse, não. Agora, é impressionante como a impressão que eu tenho é que ninguém pergunta ao senhor Procurador-Geral da República o que a instituição está fazendo e fez no nosso país nos últimos anos, né? O que nós sabemos é que está mandando um monte de raia miúda para a cadeia. Aquelas criaturas que caíram na lábia do chefe da Orcrim e tentaram ali destruir a nossa democracia e agora estão pagando um preço muito alto. Então, questões para a gente perguntar, né? No campo pitoresco, antes de entrarmos aqui
em situações objetivas da economia, cada vez mais a gente está vendo dissidências nesse mundo cão do bolsonarismo. A notícia do Metrópolis é: presidente mais cagão do Brasil, diz radialista sobre Bolsonaro. É um radialista muito popular em alguns segmentos da extrema-direita que está dizendo para a extrema-direita aquilo que nós já sabemos há muito tempo. O Bolsonaro é um covarde. Ele fez tudo o que fez na vida dele apenas para benefício próprio da sua família. Simples assim. E todo mundo que viu que essa figura conquistou muito apoio, grudunhou na figura para ter algum tipo de proveito. E o mercado pegou ali os seus testas de ferro, tendo chefe dos testas de ferro, o senhor Paulo Guedes, para comandar a área econômica do nosso país contra os interesses do povo brasileiro, tendo ali essa criatura, esse boneco do posto, esse fantoche que figurou ali como presidente da República, mas quem de fato mandou no Brasil foram todos os setores mais nocivos para a sociedade brasileira que tiveram nessa figura aí o seu representante, né? Bom, Copom eleva a taxa Selic para 12,25%. Gente, eu li o comunicado do Copom. É um negócio bizarro. Eu separei aqui um trecho aqui para ler para vocês. Diz aqui em dado momento o pronunciamento deles, né? O PIB no terceiro trimestre registrou crescimento em um ano de 4%. 4%, hein? Era para a gente estar festejando, mas o Banco Central está tristinho que o Brasil cresceu 4%. Impulsionado por um forte aumento do consumo das famílias. Então, as famílias consumirem mais comida, viagens, objetos, eletrodomésticos, isso é muito ruim. As famílias estão consumindo muito, as famílias não podem consumir. E o governo que teve gastos também. O que, para o Copom, indicou uma abertura adicional do hiato. Então, nós estamos com um problema muito grave, gente, no Brasil. O Brasil está com uma abertura adicional de hiato. A economia está crescendo com mais força acima do seu potencial. Então, o Brasil não tem nenhuma área ociosa, né? O Brasil está crescendo desordenadamente, as pessoas estão consumindo. Isso pode erradicar a pobreza no Brasil, as pessoas com mais trabalho, as pessoas com mais atividades, produzindo mais coisas para exportar, mais conhecimento, mais pessoas estudando, mais pessoas saindo da miséria. Isso é muito ruim, né? Para o Banco Central. E aí, gente, contradições complicadas, né? A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, mandou um tweet ontem espinafrando, começa assim: é irresponsável, insana e desastrosa para o país a decisão do Banco Central de elevar a taxa básica de juros para 12,25%. E no final da história ela diz que o Roberto Campos Neto está sabotando o governo Lula e no final, última frase: espero que seu terrorismo fiscal também seja suplantado daqui para frente. Ou seja, vai tarde, Roberto Campos Neto. Só que agora, presidente Gleisi, nós temos uma situação complicada, porque dos 9 diretores do Banco Central, 7 foram indicados pelo governo Lula. E quem é que está indicando esses diretores para o presidente Lula? O Partido dos Trabalhadores, os partidos que formam a base do governo, estão ajudando a colocar alguns quadros dentro da direção do Banco Central, porque se vierem todos do mercado financeiro, nós não vamos ter alteração nenhuma. Dos 9 novos diretores, 7 foram indicados agora pelo governo Lula. Como é que vai ser a partir de janeiro? Como é que nós vamos considerar a diretoria do Banco Central, que está projetando já mais 2 aumentos de 1% nas taxas de juros aqui no nosso país? Se 1% representa 50 bilhões, só no mês de dezembro de aumento de juros, em janeiro vamos ter mais 50 bilhões e em fevereiro mais 50 bilhões, ou seja, um aumento de 150 bilhões nas despesas públicas aqui no nosso país, com o aumento das taxas de juros. Então, são situações que são para serem debatidas. E se tem um problema muito grave no meio dessa história, e que está amarrado ali por uma série de questões jurídicas, contratuais, administrativas, olha, está na hora do presidente da República, de repente, convocar um plebiscito para a população decidir qual é o perfil de um Banco Central. Se o Banco Central tem que ser autônomo, ele tem que estar a serviço do mercado, ele tem que estar a serviço do povo brasileiro. Porque nesse comunicado aí do Copom, gente, não tem a palavra sociedade, não tem a palavra povo, não tem bem-estar da população, não tem direitos humanos, não tem cidadão, não tem isso. A perspectiva dessa gente é gerar grana,
gerar grana para o mercado financeiro. Para essa gente aí, era só importar, tirar todo mundo do Banco Central e trazer a equipe econômica do Milei, que está arrasando com o povo argentino, mas o mercado está achando super legal. Tá? Deu superávit lá na Argentina, sim, mas está matando gente, está acabando com saúde pública, com programas sociais, com remédios para pessoas que têm enfermidades muito graves. Aí sim, essa gente bate palma. Então nós vamos ter embates muito interessantes a partir de janeiro, e isso pode provocar, inclusive, algumas mudanças mais radicais do presidente da República em relação ao enfrentamento dessa questão. O que vai dizer agora a senhora Gleisi Hoffmann com mais 1%, já com Galípolo indicado pelo PT, indicado pelo governo, e depois aumentar mais 1%? Então, olha, a gente vai ter que questionar essas situações todas, né? Bom, em meio a tudo isso, vimos uma pesquisa da Quest que diz que a aprovação de Lula continua estável. No entanto, para pesquisas eleitorais, Lula venceria o segundo turno contra Bolsonaro, Tarcísio e Marçal em 2026, diz Quest. Inclusive, essa pesquisa, ela mostra que se o Haddad for candidato, ele também vence todo mundo. Agora, o absurdo que eu não estou vendo esses veículos de comunicação comentarem, nenhum analista comentar, é por que o Bolsonaro é planilhado nessas pesquisas, já que ele está inelegível. Será que essas pessoas não perceberam? Elas não acreditam em decisão judicial, não? Elas acreditam que vai vir um meteoro aqui e vai colocar o Bolsonaro elegível de novo? Então já é uma coisa muito distorcida, porque coloca o Bolsonaro como uma pessoa potencialmente capaz de disputar a eleição, e ele não pode. Que os institutos planilhem outros nomes, aí tudo bem. Mas o Bolsonaro não, gente. Isso aí é uma pesquisa que acaba causando intoxicação da sociedade, né? As pessoas ficam sem entender. A Quest traz uma má notícia para a matilha, para o mercado. Se a eleição fosse hoje, Lula bateria Jair Bolsonaro no segundo turno por 51% a 35%. O mito está na simulação, mas não será candidato. É possível que esteja preso em 2026. Ele estará preso em 2026. Se candidato da extrema-direita fosse Tarcísio de Freitas, a vitória se daria por 52% a 26%. Bom, se Pablo Marçal substituísse o governador, de 52% a 27%. Olha só, gente, esses dados hoje, para a gente, eles não servem para absolutamente nada. O que vai decidir a eleição será o ano de 2025 e o ano de 2026. Daí a comunicação estratégica é fundamental. E sobre a área da economia, nada é como mais estratégica como a comunicação. Olha só, gente, eu vou mostrar para vocês aqui uma notícia aqui no Valor Econômico e eu gostaria da opinião de vocês. A matéria diz: governo falhou na comunicação do pacote, diz Dweck. Eu pergunto para vocês, quem é essa senhora aqui? Essa senhora aqui é ministra do governo Lula. Ela está dizendo que não, a comunicação falhou no pacote. Eu pergunto para vocês, a comunicação está tão ruim que eu duvido que você saiba qual é o ministério dessa senhora, o nome dela completo. O que faz o ministério dela no governo Lula? O que tem feito, o que tem projetado. Se você faz parte de uma maioria que não sabe o que está acontecendo, é porque isso comprova que a comunicação está muito ruim. Se você acha que eu exagero nas críticas, então coloque aí agora, não vai pesquisar no Google, não. Taca aqui no comentário quem é a ministra, o que ela faz, qual é o ministério que ela está ocupando, para a gente ver se a comunicação está legal ou não está, se as críticas que eu faço aqui são infundadas ou são fundadas, né? Gente, eu vou ficando por aqui, tem mais assuntos importantes para conversar com vocês, mas fica para o nosso próximo encontro às 17h40, tá legal? Um grande abraço, até lá, tchau!